Vamos lá, hoje dando continuidade para o capítulo 3 desse livro aqui, A Dança das Energias. Tem a playlist, então, nossa, tá pegando um pouquinho de luz aqui, dando raio, dando reflexo, né, raio. É que assim, tá interessantíssimo até, porque a luz está pegando justamente onde tem uma luz aqui, né, na imagem. Parece que foi friamente calculado, como diria Chapolin Colorado. Infame, né? Vamos lá, galera. Ó, a gente estava falando, então, sobre as energias e sobre como elas nos afetam, o que a gente produz, o lixo que a gente produz, o que a gente recebe. Aqui, nessa parte que a gente parou, fala sobre as pessoas instáveis emocionalmente, né? Então, há uma necessidade de se transformar emoção em sentimento. Então, como que você faz com essa instabilidade? Pode ser que você tenha mais ou menos instabilidade emocional, pode ser pessoas que te cercam da família, amigos, colegas, conhecidos, um colega de trabalho, um chefe, seja lá quem for, né? A questão normalmente é um trabalho interno, mas se houver a possibilidade de conversar com pessoas que estão próximas, o conhecimento é a chave de tudo, mas conhecimento em ação, né? Conhecimento prático, porque quando a gente pega algo, né, uma ideia, ela também só vai fazer morada dentro da gente se a gente estiver pronto para receber. Mas são como sementes também, que a gente vai plantando. Pode ser que o solo não seja fértil, mas existe uma como eu posso dizer, primeiro contato que você tem com aquele conhecimento, para que ele faça sentido mais tarde, nunca isso é perdido, mesmo se a pessoa não estiver pronta para receber, né? Mas aquilo vai ficar de alguma forma fazendo um coro, pode ser de leve, pode ser uma ideia rejeitada, tanto é que é uma forma que a gente vê quando é usado de forma negativa, em que você quer introduzir uma ideia que não tem nada a ver, que vai levar a resultados negativos, nefastos para quem está recebendo, para a coletividade em geral. Mas como que a cultura pop faz, como é usada, a gente sabe que a arte é usada como instrumento para poder fazer com que a maior parte da população se direcione de acordo com aquilo que recebe. Então, faz por repetição. Tanto é como as músicas também, né? Que a gente ouve diversas vezes a mesma música, e aí quando você vê, mesmo quando você não gosta muito, se você tiver sob influência daquela música, você tá cantando e tá rezando porque aquela música descolhe de você, né? São aquelas melodias repetitivas que ficam ali. E assim com as roupas, por exemplo, com a moda, que você vê muitas roupas que você não gosta. E eu já não assisto televisão já faz muitos anos. Eu assisto os canais que eu seleciono, né, com o que é interessante. Jornal, por exemplo, eu leio aqueles veículos que eu considero que não são vendidos, né, para o sistema. E então vejo também, prefiro ler, né, ver as coisas escritas por mídias até da internet, né, não é que chega em casa, porque nessas eu já não confio há muito tempo. Então, aquelas que eu vejo que as pessoas não são vendidas, são as que eu escolho, né? Se há governo, estou contra. Mais ou menos assim, né? O meu espanhol é péssimo, mas enfim. Então, por que eu escolho a versão escrita e não aquela que tem imagens? Ainda que, quando a gente está sapeando, né, um pouquinho, né, acho que não seria isso, né, mas mudando, né, parece que vai para o Zap, né, mas outra coisa, quando a gente vai mudando para aqueles canais do YouTube que a gente quer ver, que a gente quer assistir, então às vezes você vê alguém que você gosta e vai ver a notícia. Então, muitas vezes é interessante, mas eu pego mais de economia, né, de geopolítica, e quando tem uma emoção muito forte eu procuro não ficar o tempo todo, porque as imagens, elas às vezes nos impactam de uma forma muito profunda, e isso mexe com as nossas energias, né, as nossas emoções. Eu até hoje consigo ter mais esse equilíbrio, mas também não ficar exposta a tanto tempo, porque quando a gente fica exposta muito tempo é difícil se segurar, porque a gente vê muitas coisas que considera injustiça, inadequadas que estão acontecendo. Então é melhor que a gente se abstenha da forma que nos chega, com um impacto maior, né? E não fica o dia inteiro, porque tem vários canais que ficam martelando a mesma coisa. Então veja uma vez só, depois você parte para outras coisas, você já tem aquela informação, mas não deixa entrar num looping, né? Porque senão é enlouquecedor. Mas então é isso. O que é essa instabilidade?
né? O número de interferências que ele vai falar aqui é exatamente o que eu estava falando para vocês. As interferências psíquicas também acontecem quando você fica exposto, quando você não tem essa vigilância para aquilo que você recebe. E uma outra coisa também é um acontecimento tomar grandes proporções, quando você não sabe lidar com as situações que acontecem e você quer contar para todo mundo. Isso é muito ruim, porque você deixa a porta aberta para muitas interferências e aí isso te ocasiona, né, um desequilíbrio. Então fala aqui dos espíritos imaturos. Mas a gente tem mais ou menor facilidade de lidar com diferentes situações, depende daquelas que se apresentam para a gente. E lembrando que ele vai falar que, né, a humanidade em geral ainda está na infância, né, ainda tem muita imaturidade, né, ele até usa um outro termo que eu vou ver aqui mais para frente, eles, né, porque foi uma obra coletiva isso aqui, e que é verdade, né, a gente vê que a maioria das pessoas ainda, o que nos incluímos, né, a gente pode ter um pouco mais de facilidade que alguns, menos facilidade que outros. Então, o que a gente precisa é ver quais são as nossas deficiências, porque elas não são o que nos define, são coisas temporárias, situações temporárias de maturidade nossa que a gente tem que trabalhar para poder consertar o que precisa, né? As emoções alteradas, olha que interessante, quando a gente não tem esse equilíbrio, né, e as emoções elas se alteram com muita facilidade, o que acontece é que a gente deixa a porta aberta como entrada para fluidos semelhantes do meio. Então pensa que isso tanto pode ser usado para o bem quanto para o mal. Sabe como? Porque se eu normalmente estou cultivando no meu interior sentimentos, emoções, né? Eu nem vou dizer sentimento não, porque sentimento é uma emoção elaborada que ela tem o crivo da razão, mas uma sintonia fina, né? Que ela não nos arrasta, mas foi algo mais trabalhado, onde você tem já um cuidado com aquilo que você sente e como esse sentimento é direcionado para o outro. A emoção já é uma reação, né? Então, quando a gente está ainda no estado muito reativo, as emoções é o que vão predominar na nossa psicosfera, que é a nossa aura, né? Ou nossa energia que transborda. Então, a gente acaba tendo uma propensão a ter emoções que são situações reativas, como ódio, como ciúmes, inveja, diversas outras coisas que são só reações, porque nós temos muito pouca proatividade. Quando a gente vai atingindo um grau maior e melhor de proatividade, o que significa? Que a gente para, pensa, reflete sobre as situações que nos acontecem. Num primeiro momento, você tem uma emoção. Todos temos. A gente tem esse aparato para sentir emoção. Então, não imagine que as pessoas que estão em níveis maiores, elas não têm. Elas têm. Só que a diferença que eu vislumbro é que quando a pessoa já está no nível um pouco mais elaborado, mais elevado, ela sente aquela emoção, ela pega aquela emoção e ela não se deixa dominar por ela. Ela não vai ser só reativa e vai guardar aquela emoção que vai virar veneno para ela. O que ela faz tem a emoção, aí ela para e reflete sobre aquela emoção e sobre a situação que se passou, com benevolência. Então ela não se deixa entrar naquilo e tira do campo dela aquela emoção pesada e inadequada, que foi a reação. Ela transforma isso em sentimento. Então ela não se deixa arrastar, ela não acumula lixo, né? E ainda que acumule talvez por alguns dias, logo ela se desfaz, porque ela tem por costume, por hábito, dar uma revisada naquilo que ela carrega, ela observa, ela tem um observador mais atento. O que é observador? O eu sou, né? Ela não fica só na superfície. Então ela tem o eu sou para poder examinar, todos temos o eu sou, né? Essa é a nossa verdadeira essência, mas ela consegue então examinar, entender o que manter e o que descartar. Se você não faz isso, o que acontece? Se você está só com as emoções e está no nível só da reatividade e você não tem a proatividade para colocar em prática teus sonhos, para transformar emoções em sentimentos, você vai ter a áurea carregada dessas emoções, de fortes emoções que são nefastas. E aí
você tem essa psicosfera e a gente é como um espelho, a gente vai atrair, a gente reflete aquilo que a gente pensa e a gente traz pra gente aquilo que nos é correlato. Então nessa aura, nessa psicosfera, como vocês vão ver aqui mais pra frente, vai atrair emoções semelhantes e vão fazendo com que nossas formas, pensamentos que estão carregadas de emoções ruins se fortaleçam. Quanto mais elas se fortalecem, vai formando um círculo vicioso, porque aí elas nos atacam, como eu disse em outras apresentações, como fantasmas que nós criamos, se fortalecem e começam a nos atormentar. E nós, como somos ainda reativos, ao invés de aproveitar a oportunidade para transformar em sentimento, e porque aquelas emoções já estão mais carregadas e mais fortes, elas nos arrastam e nós as alimentamos de volta. Então essas formas de pensamento vão ficando recheadas, obesas, e vai atraindo cada vez mais do meio em que vivemos, da mesma qualidade inferior. Quando você vê, você está num desequilíbrio horroroso, e não só o desequilíbrio, como as doenças que surgem desse desequilíbrio. E a gente vai ver, né, depois, em forma pormenorizada, o que acontece. Aí, aqui, a Joana de Ângeles, aqui é o resumo, tá? E então eu vou colocando, até para não ler tudo, para ler mais as palavras principais e poder comentar aqui com vocês. Então, ela fala que a Joana de Ângeles, desculpa, que a mente elabora conflitos, ressentimentos, ódios que se prolongam. E aqui ela vai falar, que eu falei da coisa pormenorizada, né? Os dardos, então, é que saem dessas emoções, são disparados e eles desatrelam as células dos seus automatismos, degeneram, né? Dando origem a tumores de vários tipos, especialmente os cancerígenos, em razão da carga mortífera da energia que as agride. Então, pensa, a sua mente, ela está vivenciando alguma coisa, nós temos aquela imaturidade e ao invés da gente receber com mais tranquilidade, apesar de doer, né? Então a gente elabora o ressentimento, o ódio que vai se prolongando nesse estágio, né? Num estágio ainda inicial que muita gente se encontra. E aí o que acontece? Ao invés de transformar em sentimento, vai fazer dardos, vão ser essas emoções com muita raiva. Primeiras pessoas que serão feridas serão essas que estão elaborando essas coisas como reatividade. Quanto mais você coloca a ira, quanto mais você tem um desejo ruim, né, de uma raiva incontida pelo outro, maior a carga do desejo nefasto, maior o dardo de veneno que você mesmo está ingerindo. E aí, o que acontece? Você vai produzir até tumores que podem te matar. Então, não estou dizendo que inevitavelmente serão tumores, pode ser qualquer tipo de desagregação, né? Mas você vai desagregar primeiro você mesmo que produz. E aí você também pode gerar essa desagregação para quem recebe. Você pode mandar esses dardos, não porque você está conscientemente mandando, mas porque você deseja tanto mal, que você se lasca e vai se lascar a pessoa também. Daí você fala, puxa, mas daí? Como que o Criador permite isso? Gente, perceba uma coisa, só existe um jeito daquela pessoa que recebe todo esse veneno, verdadeiramente acolher o veneno que recebe, porque a pessoa ainda tem formas, pensamentos que tais. Quando você não tem, você recebe. Não é que você não receba os dardos e eles te fazem mal num primeiro momento, mas você não os sustenta. Por quê? Porque você vê que aquilo não é condizente com a forma como você vibra, porque você não mantém energia de ódio, de desagregação e coisas que tais. Se você mantiver, ou você tiver em vigilante, qualquer situação você venha a ter, esses fluidos, essas cargas negativas vão te pegar. Então, a tua melhor defesa é você sustentar o amor e o perdão. E o perdão não significa concordar com a atitude que o outro tenha contra você, mas significa sair do julgador, porque existem as leis que agem, que atuam e que todo mundo vai ter
o que de volta aquilo que emana, tanto para o bem quanto para o mal. Não é o teu papel avaliar, julgar ou fazer justiça com as próprias mãos. O teu papel é cuidar da tua evolução, do teu crescimento, cuidar da tua saúde, da tua energia, das emoções, dos pensamentos. Então, o equilíbrio das emoções é, sem dúvida, um dos objetivos de todo espírito na Terra em sua luta pelo aperfeiçoamento. Gente, vocês percebem o quanto é importante, porque isso vai influenciar em tudo, na questão da saúde, dos relacionamentos que a gente vai atrair e manter, na questão financeira. Todo o sucesso de uma vida depende do tipo de mente que a gente cultiva, das ideias, porque tudo nasce primeiro aqui, coração e mente. Então, é muito importante que a gente tenha essa noção. Campo energético. O campo energético não somos só nós, seres humanos, que temos. Toda forma de vida tem campo energético, seja no reino mineral, animal, vegetal. Então, vocês lembram, tá, quando a gente estudou o Kybalion? Para quem não estudou, para quem ainda não fez, né, o acompanhamento do livro, entra lá, a gente tem essa playlist criada e eles falam a mesma coisa, ó, mais de 5.000 anos atrás. Então, para e pense que todos têm essa troca de energia, tem essa energia vital, né? Porque é essencial, é condição sine qua non para todas as formas de vida. Daí você fala, mas o reino mineral também é vivo, ele tem uma outra, se a gente for pensar no Hubert Sheldrake, que a gente vai ver aqui mais para frente, que ele fala dos campos morfogenéticos, também existe uma inteligência, porque toda célula tem as inteligências que compõem, não tem a inteligência do todo ali, de individual, né, que vai ter tão aprimorada, mas em condições rudimentares, elementares, existe. Então, é um outro tipo de inteligência. Para muita gente vai virar e vai falar, puxa, mas como assim? Agora minha pedra vai ter sensações? Então, para a gente é muito distante para entender, mas a compreensão, Giordano Bruno, por exemplo, explicava isso, o hermetismo entende, explica, né? Quer dizer, entende essa concepção, traz essa concepção e bem explica para a gente. Também, quando a gente pensa agora eu esqueci o nome exato, tinha até uns vídeos que eu tinha gravado a respeito, não sei se eu tirei ou se está nesse canal ainda, mas do Tantra, isso, do Tantra, que é a mesma coisa também, que tudo está vivo. Cada pessoa recebe, ao nascer, ela recebe um quantum dessa energia vital. Então, a gente precisa dessa energia vital, a gente recebe uma quantia dela e o que acontece? Essa quantidade que a gente vai receber, ela vai sustentar a vida, né? Então, a gente não tem como, tá aqui, se tirar nossa energia vital ou de qualquer forma de vida, morre na hora, cessa a vida na hora, porque não tem esse intercâmbio entre todos os corpos, além do corpo físico, com o corpo físico, né? Então, a vida se sustenta pela energia vital que recebe, né, do plano superior. Mas acontece o seguinte, a forma como você conduz sua vida, você pode deixar uma boa qualidade dessa energia ou você pode fazer com que ela se perca mais rápido. Quanto mais rápido você elimina, mais você encurta a sua vida e você vai num ato atentatório, aquele planejamento anterior que você tinha, para poder realizar a tua missão, para fazer as coisas para as quais você veio, né? Para essa encarnação, o motivo e a razão pela qual você nasceu. E aí, quando você tem uma vida desregrada e você não presta atenção, daí você fala, mas como é que você pode perder? A gente até falou sobre isso também em outros vídeos, mas pela maledicência, pela mácula que você sustenta no teu coração. Quando você não faz a limpeza das emoções que vem e transforma em sentimento, mas em lugar, você pega aquelas emoções e você fica ruminando e deixa com que elas te controlem e você aumenta a sua raiva, né, em direção a pessoas, situações e fatos, e você fica se martirizando e lançando esse veneno todo, se alimentando, né, de uma energia muito ruim. Quando você se dá aos vícios
e você passa a viver de forma inconsciente, ou tem momentos de inconsciência, porque a gente tem que ter orar e vigiar, que Cristo disse, não bobear, né, nem um só tempo, porque atitudes erradas que a gente tem, o que acontece, que pode acabar com uma vida inteira, né, pode ocasionar coisas que depois você não sabe os efeitos daquilo que você faz. Então, não é que eu sou moralista, não, adoro tomar um chopinho, tomar um vinho, mas eu fui diminuindo cada vez mais. Então, hoje, se eu for tomar uma cerveja, eu vou tomar uma long neck, 2 no máximo, mas geralmente uma, quando eu tomo. Vinho, eu vou tomar uma taça. Então, quando eu tomo. Então, essas coisas não falo exatamente porque sou moralista, porque acho que é errado, não é isso, mas eu sei o efeito nefasto e porque eu me afasto da minha consciência. Então, eu estou muito mais suscetível à influência, né, tanto de correntes de pensamento quanto de pessoas encarnadas e desencarnadas, né, por uma sintonia que eu julgo inadequada em outras condições, mas se eu não estiver vigilante, eu posso achar que aquelas ideias são minhas, quando não são, né? Então, muita gente de forma consciente, porque não está fazendo uso de nenhuma dessas substâncias, ainda vive muito inconsciente pela imaturidade que tem. Então, imagina quando bebe ou quando usa outra coisa, piora, né? Então, a gente tem que ser previdente para que tenha uma vida boa, para que tenha sucesso. São chaves do sucesso. É você ter atenção, é você manter essa frequência alta, para que você tenha sucesso em qualquer empreendimento que você faça. E aqui eu não estou falando de uma forma, quando digo de sucesso, assim, ai, mas que coisa de ficar pensando, né, só na questão financeira ou de aparecer, não é nada disso. Para quem me julga assim, é porque a pessoa ainda vibra nesses conceitos de que sucesso significa só dinheiro e aparecer por aparecer, falando bobagem. Até porque isso é bastante trabalhoso, quem filma, quem faz vídeo sabe, mas eu escolho conteúdo edificante porque aquilo que eu considero importante para mim é o que eu considero de dar para você também, né? Que eu considero que tem valor e não qualquer coisa. E o sucesso verdadeiro é aquilo que preenche tua alma e não você tá dizendo para os outros o que eles querem ouvir ou tá em qualquer lugar fazendo o que quer que seja para que tenha um reconhecimento fácil, porque é muito mais fácil a gente fazer dancinha do que você ficar estudando todos os dias além do seu trabalho para poder passar algo, né, para os outros. Mas eu sei, tem até uma coisa que eles dizem que eu acho muito legal, fala assim, o malandro seria bom. Se o malandro soubesse o quanto é bom ser bom, ele seria bom só por malandragem. E eu até acho que isso se aplica a todos nós. Porque quando você passa a entender num nível, não só aqui, mas um nível diferente, um nível que você tem percepções em certas ocasiões de que você não é separado de nada nem de ninguém, o teu intuito passa a ser você verdadeiramente despertar e despertar quem te cerca. Porque se você fizer as coisas sozinho, você ainda vai estar sofrendo influência do meio. E você vai querer criar um meio para você que seja benéfico. Como que você faz isso? Você se nutrindo de coisas boas e espalhando ao teu redor aquelas coisas que você assim considera. Lógico que a gente pode ter vários equívocos, porque a gente é ser humano e pode fazer coisas erradas, mas que a gente tenha essa condição de olhar, perceber, selecionar, porque inteligência significa inteligere, significa escolher dentre as possibilidades, escolhidas as possibilidades, as que são melhores e que podem trazer benefícios para você e para o todo, né? E vamos lá, vamos continuar aqui então. Essas pessoas, quais são as pessoas, né, que são mais propensas a ter esse grande desequilíbrio? Você fala assim, essas pessoas de fora, né? Quantas vezes nós não estamos dentre essas pessoas ou apresentamos de forma temporária, que bom, né? Situações assim. Então, quando você fala pessoas inseguras, nós temos segurança e insegurança. Conforme a gente vai caminhando, a gente vai tendo mais segurança porque se sustém no nosso eixo principal, que é a ligação com a nossa fonte, com o nosso Criador, e aqui confiando e sabendo que o eu sou passa a dar ordens. Então você não tem mais porquê. Quando você está ancorado no ego, quando você tem o ego referência muito forte, então você não tem essa
propriedade essa segurança. Só no ego você é uma pessoa insegura. Então, por isso que é muito importante aprender e fazer com que o conhecimento se torne sabedoria, se integre em quem você é. Aí fala das pessoas complexadas. O que é complexado? O que é uma pessoa complexada? Em que ela tem diversos complexos, que ela não se aceita, porque ela sempre está se comparando ainda. Vocês vão ver que tudo é ego-referência. Todos esses problemas é quando a gente não é, eu detesto aquela coisa de dizer o bonzinho e o malzinho, né? Tal pessoa é ruim, tal pessoa é boa. Verdadeiramente, pela reiteração dos atos inadequados e ruins, sem consideração pelo próximo, eu não posso negar que aquela pessoa é ruim. Mas eu acho muito mais que ela está ruim, né? Em um nível de caminhada, não sei em quantas vidas, aquela pessoa vai se ligar, vai entender, vai compreender e vai ter uma percepção alargada e uma sensibilidade maior para perceber que o que ela faz para o outro, ela faz para ela, antes de fazer para qualquer pessoa, né? Mas então, a pessoa complexada, que ela tem um complexo, ou vários, é porque ela não está se aceitando, porque ela vive de uma comparação externa, ao invés de se ouvir. Veja bem que tudo aqui é mimetizado, porque quando a gente para e pensa que somos partes da fonte, todos emanações da fonte, somos irmãos na essência. Se somos irmãos na essência, se somos todos então interligados, não tem por que ter comparação. Somos irmão na verdadeira acepção da palavra, aliás, muito mais do que a palavra pode supor, porque irmãos vieram do pai e da mesma mãe e depois estão desligados, mas nós no nível mais profundo estamos ligados a tudo e todos. Então eu nunca quero o mal do outro, mas o bem de quem me cerca. Eu tenho que ter certos cuidados e entender que nem todo mundo está pronto para a presença que eu ofereço. Então é um ato de respeito com o outro, porque cada um tem que ter a liberdade e o livre-arbítrio para traçar o seu caminho e seguir. Existem várias formas de aprendizado, existem vários caminhos a serem escolhidos e cada um tem que ter essa liberdade para exercer com sabedoria o seu livre-arbítrio. E quem ressoa para poder se ligar com essas pessoas e quem não ressoa para ter a liberdade também de se afastar. Isso é uma questão inteligente da vida que a gente tem que ouvir, né, esse sinal. Mas, além disso, então, e eu estava dizendo aqui sobre essa percepção, como tudo aqui é mimetizado quando a gente pensa no ego-referência, porque quando você está no ego, você está sempre se comparando, um se comparando com o outro, e quando você acha que aquele tem mais que você, ou faz mais que você se põe para baixo. Né? Você acha que você é inferior ao outro. Ao invés disso, se você tivesse entrado no eu sou, vendo todo mundo como da mesma família, você se alegra pelo sucesso do outro, porque isso é um bom indicativo, é um indicativo nessa perspectiva e nessa ótica, nessa forma de avaliação, significa que você vai chegar lá, assim como o outro chegou, se você se dedicar, porque a potencialidade que no outro mora, também mora em você, porque se o outro chegou, existe um caminho e você também pode fazer, você também pode trilhar o mesmo caminho. Então veja que o tipo de ações, de atitudes, muitas vezes são reações, não sentimentos elaborados. Então não tenha raiva daquele que te feriu, peça antes que ele tenha compreensão, que ele tenha felicidade, que ele tenha possibilidade de alcançar uma compreensão mais elevada, para que ele deixe de se basear no ego-referência e na maledicência que ainda mora no coração dele. Mas ao invés disso, faça com que ele tenha compreensão. Você não pode colocar na mente dele, mas você pode distribuir a ideia, você pode falar com quem te cerca, e essas ideias vão chegando, e tanto bate até que fora. E aí chega uma hora que a pessoa vê a conveniência, entendendo, compreendendo como as coisas funcionam, de continuar os seus estudos mais e mais e vai avançando. E ela ainda não consegue colocar em prática, mas chega uma hora que isso vira uma assinatura dela e ela incorpora esse conhecimento e a sabedoria então se revela. Vamos lá. O que mais a gente tem aqui? Pessimistas, pessoas pessimistas, porque elas estão ainda no ego-referência, elas estão vendo o desastre que é ocasionado por diversas mentes mal intencionadas e elas se desesperam.
né? Ou elas ficam mal-humoradas porque as coisas não dão certo. E ao invés de entender e ter uma ótica centrada no eu sou, que isso é uma grande escola e você pode estar em todo e qualquer lugar, não importa, porque você está sempre aprendendo e ensinando, esse é o teu propósito de vida, então não existe dificuldade, senão oportunidade para o trabalho, não é? Então é isso. Quais são as dificuldades de se viver em sociedade? Depende da ótica que você adota. É óbvio que muitas vezes, quando chegam notícias de tantas coisas ruins, a gente lembra que num planetinha em que as pessoas estão na competitividade, estão querendo dominar grande número de pessoas nos desgovernos. Eu até aqui dei uma titubeada para falar. Mas quando a gente vai pegando toda uma situação e vai elaborando, a gente reza para o bem-estar e para a lucidez e tenta fazer com que a gente também se mantenha na lucidez para não despirocar, como dizem alguns, mas em lugar seguir em frente e até que a gente possa alcançar cumes cada vez mais elevados e ter uma visão do alto e cada vez mais não nos incomoda essa percepção do que vem de baixo. Mas é isso, eu termino por hoje, a gente vai continuar esse capítulo, a gente ainda está no 3º capítulo, e eu espero que vocês tenham gostado. Me dá o like se vocês gostaram, porque isso ajuda muito o canal, vai ajudar muitas pessoas, e quando vocês fazem isso, vocês estão ajudando muitas pessoas a receberem essa mensagem e vocês estão compartilhando o que é bom, o que pode fazer com que vocês tenham alegria, porque quanto mais gente tiver conhecimento de como esse mundo funciona, de como nós funcionamos, mais as pessoas passam a ter atitudes adequadas e maior influência boa nós recebemos de volta, tá bom? Então compartilha com quem você sabe que vai gostar, dá o seu like aí, faz seu papel para ajudar o todo. Um beijo para você, meu Deus interior, saúde o seu Deus interior. Namastê.